Então vamos lá, gente. Hoje é a nossa aula de nosso encontro síncrono número 3, né? Nós daremos hoje, meu nome é Jair, professor da disciplina de automação 1, daremos continuidade aos nossos conteúdos, e em especial o conteúdo sobre automação, ou sobre motores elétricos de indução, né? Nós vimos na primeira aula como seria a disciplina, aspectos importantes, conteúdo, metodologia, avaliações, né? Na segunda aula, nós vimos princípios de funcionamento do motor, bem como suas partes construtivas. Então, vimos bastante conteúdo e a gente, se não me falha a memória, finalizou ou dentro desse conteúdo, existia uma placa de característica do motor, onde a gente apontou as características e falou de maneira ampla sobre cada uma delas, não é verdade? Então, hoje nós daremos continuidade a esse conteúdo. Nós falamos de motores monofásicos? Não, né? Então, hoje nós falaremos um pouco sobre motores monofásicos. Iniciaremos essa parte com motores monofásicos, tá? Vamos lá. Então, os motores monofásicos, não sei se vocês lembram, mas a gente falou um pouco sobre as categorias, né? As classificações dos motores. Mostrei aquele diagramazinho para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse diagrama aqui. Os motores de indução, seus principais tipos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto. Sim. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Ver se eu consigo ampliar. Como é que amplia esse negócio aqui? Então, nós vimos, né, esse diagrama que mostra a classificação dos motores elétricos, né? E eu não vou conseguir ampliar, não. Espero que vocês consigam ver aí. Conseguimos, sim. Deixa eu colocar aqui na apresentação, uma apresentação aqui, que aí eu posso ampliar ele, ficar mais nítido. Então, nós vimos que existiam dois grandes grupos de motores elétricos, que é os motores de corrente alternada, corrente contínua, né? Alguém querendo entrar aí, né? Ah, meu Deus. Por isso que vocês têm que ter... Esse negócio tem que funcionar direito. Para aqui a apresentação. Tem alguém querendo entrar aí? Deixa eu ver. Não sabemos. Joaquim. O pedido Pronto. só aparece para o senhor, né? Mas às vezes vocês se comunicam pelo grupo, né? Pelo grupo e pelo grupo de vocês. Mas pronto, então vamos voltar aqui. Foi Joaquim. Então, os motores estão divididos em duas categorias, duas grandes categorias. Deixa eu ver se estou gravando. Tá escrito, tá aparecendo aí que eu estou gravando? Sim. Já, né? Pronto. Motores elétricos podem ser classificados em dois grandes grupos, que seriam os motores de corrente alternada e motores de corrente contínua.
Esse motor de corrente alternada, eles podem ser monofásico, trifásico e motor universal. Os motores podem ser assíncronos ou síncronos, mas os motores mais importantes, os motores que são utilizados com mais frequência, são motores de corrente alternada, mono ou trifásico, assíncrono, do tipo gaiola de esquilo. Ok, gente? Então, para motores trifásicos, são os mais utilizados na indústrias ou potências acima de 2 kW. No caso também, para outras aplicações abaixo de 2 kW, nós temos aqui os motores monofásicos, também assíncronos, também com rotor do tipo gaiola de esquilo. E esses motores são classificados como motores, lógico que eles diferenciam entre si, não só, lógico que são os componentes de fabricação, o modo de fabricação, como eles são fabricados, né? Rotor, circuito de campo, circuito do rotor, é o que diferencia. E eles podem ser classificados como os motores com fase dividida, motor com capacitor de partida, capacitor permanentes, polos sobreados e capacitor de 2 valores. Então, esses são os motores monofásicos mais utilizados, né? Que seriam autocorrente alternada, monofásico, assíncrono, gaiola de esquilo, dentre esses tipos, né? Já o motor de corrente alternada, eles são trifásicos, motores trifásicos, eles são de corrente alternada, assíncrono, e normalmente eles são do tipo gaiola de esquilo. A gente não estuda motores de corrente contínua porque eles estão em desuso, né? Principalmente devido às vantagens do motor de corrente alternada de indução em corrente alternada do tipo gaiola de esquilo, que é um motor mais barato quando comparado aos outros, e hoje com a redução dos custos dos inversores de frequência e software start, eles estão sendo utilizados para diversas outras aplicações que substituem não só o motor com rotor bobinado, mas também o motor de corrente contínua para variação e controle de velocidade, ok? Então, hoje nós falaremos, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação inicial, tá demorando, porque eu não sei. Então, hoje falaremos de motor de indução monofásico e eu vou gravar um vídeo para motor de indução trifásico. Né? A gente já falou isso monofásico semana passada, não, né? Não, é hoje mesmo. Então, vamos lá. O primeiro motor monofásico que a gente vai conhecer é o motor com polos sombreados, né? O que seria essa sombra aqui do polo? São esses anéis aqui, ó. É essa bobina de fio grosso, que ela é uma bobina curto-circuitada, ou seja, suas extremidades elas se encontram, formando um anel. E como você pode ver aqui, ó, como a gente pode ver aqui, ó, nessa outra imagem abaixo aqui, à direita. Então, essa aqui é uma espira que se chama espira de sombra. Olha ela aqui, ó. A espira de sombra de um lado e a espira de sombra do outro. E então, essa figura mostra a bobina desse rotor, que ela tem um aspecto construtivo diferente, ó. A bobina desse motor monofásico, uma vez que ele só apresenta uma fase, né? Então, nós temos aqui o núcleo desse motor, temos aqui o seu enrolamento de campo, temos a sua espira de sombra de um lado e sua espira de sombra do outro. Né? Então, esse é um motor simples, vocês vão encontrar aí né, em geladeira, né? Geladeira, aquela ventoinhazinha que tem gente querendo entrar, aquela ventoinhazinha que ela faz o ar circular dentro do refrigerador, seja na parte inferior para geladeiras duplex, né? Seja na parte superior para o congelador. Ele utiliza esse motor, que é um motor mais simples e barato,
e atende muito bem àquela função. Esses motores aqui também, refrigeração é utilizado, aquelas ventoinhas de ar-condicionado da parte traseira do condensador, ou aquela parte externa dos ar-condicionados do tipo split. Ele é muito utilizado para ventiladores, né? Cuja partida, o torque no momento da partida não é tão importante, uma vez que o motor praticamente está partindo sem carga, só está com o peso da hélice, né? Então, o peso no eixo do motor vai aumentar conforme a velocidade do motor, porque ele vai puxar mais ar, ele vai estar movimentando mais massa de ar. Então, esses motores partem praticamente sem carga, só com o peso da hélice, e vocês vão ver no gráfico, que é esse gráfico aqui um pouco mais abaixo, que o torque de partida dele, o seu conjugado de partida em relação à sua velocidade síncrona, ou seja, no momento da partida, esse torque não é maior do que 50% do seu conjugado nominal. O que seria conjugado nominal? É a potência disponível no eixo desse motor. Tá? Então, como é que funciona o fluxo magnético? Lembrando que aqui é o núcleo do estator, né, do motor. Então, essa bobina gera o campo magnético. Esse fluxo magnético vai cortar o rotor, né, gerando as tensões induzidas e aqueles efeitos que vocês viram na videoaula que teve com o trabalho assíncrono. E o que acontece, né? Essas espiras sombreadas, esses polos sombreados, a espira, ela retarda o fluxo magnético, ela bloqueia, né, esse fluxo magnético. Então, quando a sequência da tensão é negativa, ele libera esse fluxo magnético, mantendo o motor girando sempre no mesmo sentido. Esse tipo de motor, ele não é um motor que permite mudança do sentido. Por quê? Porque quem define o sentido de giro do motor é o lado sombreado. O fluxo, ele vai do lado sombreado para o lado não sombreado, ou seja, nesse caso aqui, ó, do sentido horário. Esse outro exemplo aqui mostra que o sentido do giro do motor, que é do lado não sombreado para o lado sombreado, seria no sentido anti-horário, né? Então, é um motor mais simples e confiável e econômico, é baratinho esse motor para comprar. Os polos são sombreados, ou seja, abraçados por uma espira em curto-circuito. E repare que são de condutores bem avantajados, sua secção é uma secção grande, né? Então apresenta baixo torque de partida, entre 15% e 50%. Aqui é um gráfico que mostra talvez um motor de maior potência, né? É viável economicamente, né, de se fabricar. Ele tem um torque máximo de 50, um conjugado máximo de 50% do seu conjugado nominal, e eles são fabricados com uma potência máxima de 1/4 de CV. Ok, gente? Então, é um motor simples, muito utilizado em eletrodomésticos, mas que o seu inconveniente é que o seu torque de partida é bem baixinho e ele vai se elevando, ó, conforme é solicitado uma potência maior no seu eixo. Lembrando que aquelas características que a gente estudou na placa de característica, considera-se que aqueles valores estarão dentro daqueles parâmetros quando o motor atingir a sua velocidade nominal e que seja solicitado do seu eixo sua potência nominal, né? Então, essa velocidade é expressa lá na placa de característica. Se você traçar uma linha reta, que seria o seu 100%, ó, de conjugado disponível no eixo, vai estar mais ou menos aqui entre 80 e 85, se aproximando de 90% da velocidade síncrona, ok?
Então, eu já falei disso, que o sentido de rotação depende do lado em que está situada a parte abraçada do polo, já que o sentido do campo girante é da parte não abraçada, ó, da parte não abraçada, ó, para a parte abraçada da espira, tá? Abraçada pela espira. Então, o motor mais comum, além do anterior, motores acima de 1,4 CV, até alguns um pouco abaixo de 1,4 CV, depende da sua característica de torque de partida e de potência disponível no eixo do motor, ele pode ser também um motor do tipo de fase dividida que a split fez. Então, repare, como se trata de um motor monofásico, quando a gente estudou na aula passada aquele motor, aquela simulação de motor, nós vimos que o campo magnético gerado por uma única fase é um campo magnético pulsante, né? Esse campo magnético pulsante, por si só, ele não é capaz de gerar, né, uma força, ou um torque no eixo do motor. Esse campo não é capaz de gerar correntes induzidas em um rotor de modo a que ele possa girar, né? Para que esse motor possa girar, é necessário que esse campo magnético, que seja mais de um campo magnético pulsante, que se aproxime de um campo magnético girante, como a gente viu no princípio de funcionamento do motor trifásico, quando a gente adiciona as três fases do estator e as três fases do estator, quando elas estão ligadas à rede, em fases distintas, lógico, fase 1, fase 2, ABC, cria-se um campo magnético girante, né? E as correntes induzidas no rotor passam a ter aquelas relações vistas no nosso vídeo que a gente assistiu na aula anterior, né? Duas aulas anteriores, que foi uma atividade assíncrona, né? Então, o motor monofásico, por apresentar apenas uma fase, é necessário que você crie uma segunda fase fictícia, né? Como é que se faz isso? Adicionando um outro enrolamento defasado no motor 90 graus. Então, esse outro enrolamento de campo, que na verdade é um enrolamento auxiliar, que vai apenas auxiliar o motor no momento da partida, esse enrolamento de campo vai simular uma segunda fase, tá? Então, temos dois tipos aqui de motor de fase dividida. Um apresenta um enrolamento auxiliar, né? Uma segunda fase simulada, e o outro apresenta, além desse enrolamento auxiliar, um capacitor que vai auxiliar na partida. Então, vocês verão que uma característica desse tipo de motor, ao contrário do anterior, é que ele permite a inversão no sentido da rotação do seu eixo, né? Desde que você inverta a polaridade das fases, né? Então, como ele é um enrolamento auxiliar de partida, esse enrolamento sairá no momento em que o motor atingir entre 80 e 90, entre 75 e 80% da sua velocidade síncrona. Essa chave é uma chave mecânica que mais tarde nós iremos mostrar através de um motor fracionado ou explodido, né, que é ele desmontado e mostrado as suas partes. Então, essa chave centrífuga, ela tem a função de tirar esse circuito auxiliar de partida, de modo a não que esse circuito auxiliar de partida não interfira na dinâmica de funcionamento desse motor. Então, vamos perceber aqui, através do gráfico, que relaciona o conjugado nominal do motor com a sua velocidade do eixo, né? Então, vamos observar o seguinte. Um motor que não apresenta capacitor de partida, que é um motor com enrolamentos auxiliar
simples, apenas a bobina, né? Ele apresenta um conjugado de partida baixo em relação ao motor com capacitor de partida, que apresenta um capacitor de altíssima capacitância, tá? Então, esse capacitor, ele ajuda a melhorar a característica dinâmica, mas a característica dinâmica relacionada a torque, né? Um torque que se mantém alto durante um período de partida do motor, até que esse motor atinja sua velocidade entre 75% e 80% da velocidade síncrona, né? Essa variação aqui no gráfico, ela mostra a desconexão do capacitor de partida no momento em que aquela chavinha lá, aquela chave centrífuga, ela abre e retira todo o circuito auxiliar junto com o enrolamento auxiliar, seja com ou sem capacitor, ele sai do circuito para manter o motor com suas características dinâmicas lá mostradas na sua placa de característica, ok? Então você pode perceber aqui, ó, se você traçar aqui, ó, 100% do seu conjugado nominal, ele vai dar aqui uma velocidade aqui, ó, um pouco maior do que 90% da sua velocidade síncrona, ok? No caso do capacitor de partida, se você traçar uma linha reta aqui, você vai verificar, ó, que ele se aproxima um pouco mais dessa velocidade síncrona. Então, são motores que apresentam, comparado ao anterior, velocidades no eixo maior, né? Então, esses são os dois pontos onde o circuito de auxiliar de partida, eles são retirados, né, do circuito de campo, é o momento que a chavinha abre, e esse é o capacitor de partida, que melhora as características de partida quando comparado com o motor que não apresenta o capacitor de partida, ok? Um outro elemento ainda também, que é um motor de fase dividida, que é o split phase, o comportamento do torque de partida. Então, são duas comparações diferentes. Primeira, é um motor que apresenta um circuito auxiliar, né, que simula uma segunda fase, apresenta um capacitor, porém esse capacitor, ele não é um capacitor de partida, ele é um capacitor permanente, que ao contrário do anterior, ele não apresenta a chave centrífuga, que vai retirar esse circuito auxiliar para que esse capacitor não interfira nas características de funcionamento do motor. Então, o motor apresenta características distintas quando comparados ao motor com capacitor de partida. Esse capacitor, esse capacitor permanente, ele auxilia muito pouco na partida. Qual é a função dele? É garantir um torque linear, né? Mais linear possível, mais suave, né? Disponível no eixo do seu motor. Então, esse motor, ele é um motor que não é um motor que para movimentação de cargas com muita inércia, né? Um ventilador um pouco mais potente, alguma coisa assim. Repare que a gente não tem uma escala do gráfico, mas se você traçar aqui, ó, uma linha reta do seu 100% conjugado nominal, ela vai se aproximar um pouco mais aqui dessa velocidade síncrona, ok? Então, nós temos o motor com circuito auxiliar de partida sem capacitor, com capacitor só na partida e com capacitor permanente. O que é que o capacitor incrementa no caso se for um capacitor de partida? Ele aumenta o torque de partida, né? No caso do capacitor permanente, ele vai manter uma característica, uma curva de torque disponível no eixo do motor, acentuada, linear, e, consequentemente, esse motor vai ter uma potência maior disponível no seu eixo, quando comparado a esse motor aqui, que esse circuito auxiliar, ele sai do circuito depois que o motor atinge a sua velocidade
se aproxima, né, da sua velocidade nominal, ok? E um outro motor, deixa eu ver aqui. Então, esse motor com capacitor permanente, ele apresenta condições de fluxo muito parecido com os motores polifásicos. O que é que significa isso? Seu rendimento é melhor, sua velocidade disponível na ponta do eixo é maior, o seu fator de potência é melhorado, sua eficiência do motor ela é melhor, né? As perdas dos motores, elas diminuem. Então, esse motor de fase dividida, ele pode apresentar também os dois capacitores. Repare, em sendo motor monofásico, ele vai precisar de um circuito auxiliar de partida, né? É um circuito que simule uma segunda fase. Então, nesse caso aqui, esse motor, ele tem esse circuito que simula essa segunda fase, apresenta um capacitor não só de partida, que sai aqui, ó, por conta da presença da chave, como também ele apresenta um capacitor permanente. Então, as características dinâmicas de funcionamento desse motor, ele vai ter um alto torque no momento da partida, e a sua variação de potência disponível do motor é mais suave, né? Ele vai desprender essa potência de maneira mais linear, ok? Então, ele apresenta um torque elevado de partida, rendimento e fator de potência, assim como o último anterior, com capacitor permanente, né? Ele apresenta maior velocidade sem perder o torque. Esses dois capacitores apresentam capacitâncias diferentes. Esse capacitor de partida ele pode chegar a 15 vezes, né? Ser 15 vezes maior do que esse capacitor permanente. Ok? Então, uma outra característica de motor, um outro tipo de motor, é aquele motor que vocês viram lá na animação, né? É um motor de corrente contínua e ele também é um motor universal. Esse motor universal é muito empregado em eletrodoméstico. Então, por ele apresentar uma velocidade muito alta, ele pode chegar a velocidades muito maiores, e eles são motores que podem partir sem carga também, que é o caso de, de aspiradores de pó. O conjugado resistente ele não é constante nem linear, ele vai crescendo conforme a variação a velocidade do eixo do ventilador, que tem as paletas, né? Quanto mais a paleta gira, mais área ele puxa, ou seja, essa carga aumenta, né? Esses motores universal, eles podem operar ou funcionar tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Qual é a vantagem dele? Ele pode apresentar velocidade variável, você pode variar a velocidade. Ele apresenta grandes conjugados para baixa velocidade. É o caso dos motores de corrente contínua em série, né? Como vocês viram lá na animação. Então, os motores série, ele apresenta grandes conjugados a baixa velocidade. São motores que antigamente, eu não sei hoje, mas antigamente se ainda continua, é usado para bondes, né, trens elétrico, porque você precisa de alta potência a baixa velocidade. Os de motor do tipo shunt, que seria o paralelo, a sua velocidade, ele proporciona uma variação de velocidade melhor, né? O motor série também, ele apresenta um baixo conjugado a alta velocidade. Então, o série apresenta baixo conjugado a alta velocidade. O shunt, ele apresenta uma velocidade variável. Então, esse motor universal, que é aquele modelo que a gente viu, que é o mesmo de cá, ó, deixa eu passar aqui, que é o mesmo desse daqui, que é um motor série, esse daí é série, ele apresenta essas características de funcionamento, tá? Então, esses motores universal é muito empregado em eletrodomésticos e ferramentas, furadeira, parafusadeira, porque você tem a possibilidade de variar a sua velocidade, né? Você tem algumas máquinas dessas que apresentam um torque elevado, que é o caso
um torque baixo em alta velocidade, que é o caso de furadeira. Ela não tem tanto torque a baixa velocidade, a alta velocidade. Você pode variar a sua velocidade, é o caso hoje de muitas furadeiras e parafusadeiras e outros eletrodomésticos. Ele pode apresentar grandes conjugados a baixa velocidade, que é o caso dos motores com circuito série, né? Baixo conjugado para alta velocidade no motor shunt. E o grande problema dele é que ele apresenta grandes faiscamentos por conta da presença dos anéis e das escovas. Ok? Esse aqui é um motor série. Repare que aqui é fase nêutron. Você entra aqui, passa pela bobina de um polo. Depois essa corrente vai para os coletores e anel de carvão, passa pela bobina do rotor, volta para o segundo polo da bobina do estator e fecha o circuito. Então aqui é só um outro gráfico, né, mais detalhado. Então você tem aqui o campo, o estator. Você tem aqui a fonte de alimentação, fase, passando para o lado de um polo, saindo, passando e entrando na bobina do rotor. Repare que esse motor é um motor para ventilador, né? Isso aqui é uma bucha, um mancal de apoio, né, na estrutura lá da carcaça desse motor. Temos as escovas, a tal da mola que foi mostrada lá naquele vídeo, né, que serve para pressionar esse carvão aqui nos anéis, né, nos anéis que são as extremidades da bobina. Então ele vem, faz e passa por uma chave, entra de um lado da bobina, vai, passa pela bobina do rotor, volta pelo outro lado da bobina e assim fecha o circuito. Então aqui, ó, o motossérie, né, SC, apresenta um alto torque e uma rápida aceleração. Então, devido às suas características, o motor série é muito usado em aplicações onde é necessário maior tração. É o caso de trens, bondes e guinchos elétricos, né? Com motor ICC, lógico. O motor paralelo, ele tem como característica a fácil regulagem de sua velocidade e é um motor muito utilizado em máquinas e ferramentas e elevadores. Só que hoje, elevador com vamos dizer popularização, mas com barateamento dos inversores de frequência, tem se utilizado muito inversor de frequência, inclusive para atividades até menos importantes, né? Que é o caso de abertura e fechamento de uma porta de elevador que antigamente se utilizava, eu nem sei como era antigamente, mas eu entendo que um motor ele atenderia, um motor funcionamento por correia, né, por linhas e correias, conseguiria, né, abrir e fechar a porta do elevador, mas não de maneira tão suave como não acontecia. E hoje se utiliza até inversor de frequência para abrir e fechar a porta de elevador de modo suave, enfim, inclusive controle de torque para que as pessoas não se machuquem caso entre no elevador e a porta esteja se fechando, né? A gente falou muito sobre velocidade síncrona. Então, existem motores cuja velocidade do estator, né, é a mesma do rotor. Ou seja, ao contrário, na verdade, né? Que a velocidade do rotor é a mesma do estator. Ou seja, do campo magnético girante. Então, velocidade síncrona, a velocidade síncrona do motor também é dada em RPM e é definida pela velocidade de rotação do campo girante, como a gente viu lá na nossa animação do motor elétrico, né? A qual depende do número de pares de polos do motor, e da frequência da rede. Então, nós tomamos como exemplo lá um motor trifásico com um par de polos, né? E para determinarmos a velocidade síncrona desse motor, existe uma parcela constante, né, que é o 120, vezes a frequência, que é a tensão da rede, dividido pelo número de pares de polo, né? Então, se, considerando que
nossa rede é uma rede alimentada a 60 Hz, né? Considerando que um motor monofásico apresenta apenas um polo, por exemplo, se a gente considerar dessa forma, seria um par de polos, que seria o polo norte e o polo sul. Seria, então, 120 vezes 60, que dá 7.200, dividido por um par de polos, seria 7.200 RPM, tá? Então, conforme esse número de polos aumenta, eu achei que tinha um outro slide aqui na frente que mostrava uma tabelinha, tá? Conforme esse número de pares de polo aumenta, a nossa velocidade síncrona, que é a velocidade do estator, ela diminui, né? Então, motores síncronos, o motor, o rotor, ele atinge a velocidade síncrona do estator. Olha, por quê? Diferente dos motores de indução, o que acontece? A corrente gerada no induzido, que é o rotor, ela é proveniente, vamos lembrar do galo de esquilo, esse aqui não, que esse aqui tem corrente circulando nele, né? Mas eu não tenho aqui um motor do tipo galo de esquilo para mostrar. Mas lembrando, recordem do motor do galo de esquilo, que é uma gaiolinha, ele não tem circuito de alimentação, ele não tem terminal que liga ao meio externo que ele possa ser alimentado, né? Então, o motor de indução do tipo gaiola, o campo elétrico, o eletromagnético do estator, pulsante, né? Pulsante não, girante, ou seja, existe uma variação de fluxo nesses condutores do rotor gaiola de esquilo, gera uma força eletromotriz induzida que faz com que o rotor gire, né? No caso do motor síncrono, não. Ele tem suas bobinas do rotor, muito parecido com essas daqui, ó. Ele tem suas bobinas do estator e é injetado nesse rotor, através de uma fonte de corrente contínua, corrente elétrica. Ok, gente? Então, por isso que ele além de sofrer, né, além de existir essa indução eletromagnética do estator, existe uma fonte de corrente contínua que gera um campo no rotor, que interage com o campo do estator, e faz com que o motor gire a uma velocidade próxima. Aí se diz que como é mais próxima, né, quase a velocidade síncrona, muito perto, a diferença é irrisória, é quase que desprezível, né? Diz que esse motor é um motor síncrono, porque o rotor ele gira à mesma velocidade do campo magnético do estator. Então, os motores síncronos estão aí? Me respondam, por favor. Sim. Porque a internet onde eu estou não é muito boa, então eu preciso saber, porque da última vez caiu, não foi com vocês, eu nem lembro. Então caiu com uma pessoa, com uma turma que eu não me lembro, então agora estou como é o nome? Tô com medo que isso aconteça e eu fico falando sozinho, né? Mas vai estar gravado, eu acho. Aliás, não, porque é online, né? Se cair, eu acho que não grava, não. Então vamos lá. Os motores síncronos possuem um estator e os enrolamentos do estator, que é a armadura, bastante semelhante a dos motores de indução trifásico, lógico, com rotor bobinado e não do tipo galo de esquilo, né? Assim como o motor de indução, a circulação de corrente de enrolamento distribuído do estator produz um fluxo magnético girante que prossegue em torno do entreferro. Então foi o que eu falei, só que aí está em outras palavras, né? Então a alimentação do campo de excitação, que é do rotor, é feita em corrente contínua, que ao circular pelos enrolamentos de campo, os polos são magneticamente polarizados, tornando-se alternadamente polo norte e polo sul, né? Ele tem as escovas, tem os anéis que alternam de acordo com aquele funcionamento que vocês viram lá da máquina elementar, daquele motorzinho lá que foi mostrado o princípio de funcionamento do motor na nossa aula assíncrona naquela videoaula, né? Então, a excitação em corrente contínua pode ser aplicada no campo através do porta-escova, que foi o que eu acabei de falar,
e anéis coletores, ou por um sistema de excitação sem escova e com controle eletrônico. Então, existem máquinas desse tipo, síncronas, que no seu eixo estão acopladas um geradorzinho e uma ponte retificadora. Isso aí você encontra muito em geradores síncronos, né? É assim, as máquinas síncronas, em sua maioria, são geradores. Então, geradores são máquinas síncronas, né? Motores é muito raro vocês encontrarem na indústria, né? Se alguém tiver aí um exemplo, por favor, me diga. Mas eu tenho 14 anos de sala de aula e nenhum aluno, já tem alunos de diversas áreas, de pessoas experientes, alunos experientes no campo. Aurelino, por exemplo, é um aluno do segundo semestre. Para você, aí não, né? Ele é do segundo semestre. Ele já trabalhou em muitas indústrias e eu já tive alunos experientes que trabalhou em grandes empresas e nenhum deles vieram a mim com um relato que existia um motor síncrono acionando determinado equipamento, né? Então, o motor síncrono, acho que agora é a próxima, ele é um motor de altíssimo rendimento, né? Chega a 97%, 98%. Normalmente vocês vão ver aí uma resposta bem clichê. Para que serve motor síncrono? Para corrigir fator de potência da rede. Mas eu não conheço motor. Eu não conheço no polo, pelo menos não chegou nenhum relato a mim da existência de um motor desse para essa correção de fator de potência, né? Então ele tem uma velocidade constante mesmo sob variação de carga. Então, quando existe uma variação de carga brusca nos equipamentos, principalmente no motor de indução gaiola de esquilo, ele vai variar a sua velocidade, tá? Porém, no caso de motores de indução com gaiola de esquilo acionados por inversor de frequência, isso já suprime essa necessidade de um motor síncrono, que é um equipamento mais caro, que exige um equipamento auxiliar de partida nele, né? Para partir um motor síncrono, você precisa de um motor de indução assíncrono para poder ele chegar na velocidade síncrona e daí ele funcionar. Então, é um equipamento que exige, né, equipamentos auxiliares de partida, e com isso é uma máquina cara, e hoje os motores de indução do tipo gaiola de esquilo estão substituindo aí com folga esses motores também, lógico que utilizando um circuito, um equipamento auxiliar de acionamento, que é o caso do inversor de frequência, tá bom? Então é considerado que o motor síncrono ele é um motor que tem uma manutenção bem reduzida, apesar de ter os componentes, talvez ele fala reduzida, quando comparado ao motor de corrente contínua, né? Não sei porque ele fala isso, já que ele tem anéis coletores e tem algumas partes de desgaste, tá? Que horas são? Para não cansar muito vocês, vamos dar um tempo de 10 minutinhos? 7h39. Vamos dar um tempo de 10 minutinhos, né? Para beber uma água, para relaxar, levantar. Beleza?